galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal. Eu trouxe pra vocês mais uma resenha de uma das minhas últimas leituras. Estou muito feliz de ter tido essa experiência de um autor que vira e mexe eu tô trazendo resenhas aqui sobre livros dele. É um dos meus autores favoritos. Sempre que eu tô naquela ressaca literária, quando eu não tenho ideia do que eu vou ler, não sei se eu vou gostar, o que eu vou, eu já vou num cara que é confortável. Eu sei que vai ter dramas familiares, vai ter aquele romance bem água com açúcar que a gente ama e adora. E sempre tem aquele conflito, né, se os protagonistas vão ficar juntos ou não vão. A gente sempre fica naquela expectativa e é isso que eu quero encontrar quando eu vou ler um livro do Nicholas Sparks. Então, se vocês tiverem mais interesse, eu tenho uma playlist inteira aqui no canal só de resenhas literárias sobre livros desse autor. Vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. E hoje a gente vai comentar sobre O Casamento do Nicholas Sparks. Então, aqui em O Casamento, a gente vai ter a história do Wilson e da Jane. Então, eles são um casal de 50 e poucos anos, já estão casados há muitos anos, se conheceram quando eram novinhos e agora eles estão praticamente passando por uma crise no relacionamento. Aquela fase de, cara, a gente tá casado, tá confortável, a gente tá casado há muito tempo, mas assim, a gente não se olha muito, a gente não conversa muito, sabe? Nossos filhos já cresceram, cada um foi pra um lado, agora a gente tá nessa casa imensa, sozinhos, e a gente passa o dia inteiro separado, cada um fazendo as suas coisas, e no final a gente fala super pouco, a gente se comunica super pouco, a gente se fala o básico. Será que a gente ainda se ama? Será que ainda existe aquele amor de quando a gente era novinho? Será que ainda existe um propósito pra gente ainda estar juntos? Então é isso que você vai encontrar em O Casamento. Eu achei que uma história muito mais madura dos outros livros que eu já tive contato do autor. É assim, gente, não me enganar com vocês, que é mais do mesmo, mas com uma pitada, uma história um pouco diferente do que eu já tive contato. Então a gente tem esse casal que são mais velhos, que tem outra cabeça, que tem uma maturidade. O que vai acontecer, gente? Vai ter a Jane e o Wilson, eles vão fazer aniversário de casamento, sendo que assim, o Wilson simplesmente ele não lembra. E é a partir daí que ele começa a se pergunta, ele se questiona o tempo inteiro se ele ainda ama a mulher dele, sabe? Se ele tem sido um bom marido. E de acordo com as coisas que ele vai pensando, ele vai vendo que ele não tem se esforçado muito nos últimos anos. Então eles são casados há muitos anos, se conheceram quando eles ainda eram novinhos. Ele é formado em Direito e atua nessa área, ganha super bem. E a mulher dele é dona de casa, mas ela também já trabalhou como professora. Então eles são casados, eles têm, se eu não me engano, eles têm 3 filhos. Os 3 filhos deles já saíram de casa, já cursaram a faculdade, estão cada um seguindo a sua vida, sua independência. E assim, eles moram hoje juntos, sozinhos, sendo que aquele fogo, aquela paixão não é mais como antigamente. E o Wilson, ele vê se questionando por que a gente ainda tá junto, sabe? Ele fica se questionando se ele tem sido um bom marido, se tá valendo a pena aquele tempo que eles ainda estão juntos, será que ainda tem um propósito deles estarem juntos? Então isso vai passar muito pela cabeça dele. E o que vai acontecer, gente? A filha mais velha do casal vai se casar. E assim, é um casamento de última hora e a mãe que tá super empolgada com aquele casamento, com aquela festa, com aquela cerimônia, eles começam a ajudar a preparar aquele casamento da filha mais velha deles. Eles, além disso que tá acontecendo, toda essa informação de como tá o relacionamento deles e essa questão de fazer essa festa de casamento pra filha mais velha, a gente também vai ter o background deles, contando como eles se conheceram, como é que era o Wilson antes de conhecer a Jane, como é que era a vida da Jane, como eram os pais da Jane, e é aí que a gente vai entrar em uma outra pegada. Mas assim, gente, é um livro super legal, eu amei demais, foi uma experiência diferente, só que tem um plot ali no final da história que eu já imaginava que isso fosse acontecer. A gente vai entender porque que o livro se chama O Casamento, tem coisas além do que essa história do casamento, vamos arrumar o casamento da nossa filha, a gente vai entender essa história do Cisne, que é super fofo, é um livro super fofo, que eu gostei demais de ter tido essa experiência. Nicholas Sparks, ele nunca decepciona. Cara, não é um favoritado, não é assim um livro que eu me acabei de chorar, mas foi para deixar o seu coração quentinho e assim, para você se questionar mesmo de relacionamentos que vocês estão há muito tempo, mas você está acomodado naquela situação. Na verdade, já estamos aqui há muito tempo, a gente já se conhece, tudo bem aqui. Será que você não tá acomodado? Ou você ainda ama aquela pessoa, você ainda vai se dedicar por essa pessoa ao que ela precisar? Então esse livro, ele fala sobre isso, amadurecimento, ele fala sobre casamento, relacionamentos, problemas familiares que sempre vão ter, mas a gente tá aí pra superar e pra melhorar cada vez mais e envelhecer velhinhos e para sempre naquela coisa bem fofa, aquela coisa bem idealizada. Mas é disso que a gente gosta, né, gente? E como eu tava falando,
a gente vai conhecer um pouco a gente vai relembrar, na verdade, um pouco da história dos pais da Jenny, porque aqui existe um crossover de livros do Nicholas Sparks, do multiverso do Nicholas Sparks. O que acontece, gente? Os pais da Jenny são o Noah e a Ellie, que a gente conheceu lá em O Diário de uma Paixão, que foi um dos primeiros best-sellers do Nicholas Sparks, que mais fizeram sucesso aí pelo mundo. Tem adaptação para o cinema, que é um do, assim, pensou no Nicholas Sparks, a gente pensa em Diário de uma Paixão. E é aí que a gente vai ter um pouco do contato também com o Noah. O que aconteceu com o Noah depois de Diário de uma Paixão? Então, gente, o Diário de uma Paixão a gente vai conhecer o Noah e a Ellie. Eles são super jovens ali. E o que acontece, gente? Eles se conhecem ali no verão, ela mora em uma outra cidade, ele mora naquela cidade pequena que eles estão passando aquele verão. Eles ficam juntos, mas não prosseguem aquele relacionamento. A mãe dela também nunca gostou muito daquele possível relacionamento, porque ela tem uma situação de vida X e ele era completamente diferente. A origem dele era diferente. Então, 14 anos se passam e a gente vai saber o que aconteceu com cada um deles. O Noah, ele foi pra guerra, ele trabalhou em vários empregos e ele conseguiu um dinheiro que foi uma herança de um antigo patrão dele, e ele pegou uma casa e reconstruiu aquela casa, reformou toda aquela casa, que foi meio que uma super notícia aqui naquela cidade. E por causa dessa reforma que ele faz, a Ellie fica sabendo disso por causa do jornal, aquilo vai parar no jornal, ela fica sabendo 14 anos depois. Ela sente aquele paixão, aquela memória da vida dela de um relacionamento que na verdade nunca teve um fim. Eles nunca terminaram de fato, mas eles simplesmente seguiram rumos diferentes na vida. E 14 anos depois ela decide voltar àquela cidade para poder, quem sabe, reencontrar o Noah e dar um fim ou um restart naquele relacionamento. E é isso que acontece, gente. 14 anos depois eles se reencontram, sendo que a Ellie, ela estava noiva de um cara e que era tudo de bom, teoricamente ele era tudo de bom, ele era perfeito. E assim, é isso que ela vai fazer. Ela tá noiva, mas ela vai lá reencontrar um antigo amor da sua adolescência. Então eles se reencontram, vai ter aquela história de amor, aquela coisa bem fofa que a gente gosta, que a gente torce por esse casal, porque é isso que a gente quer. Apesar de estar ali tendo um close errado de uma traição, a gente tá torcendo pra que isso aconteça, porque a gente torce, porque a gente conhece a Ellie e o Noah, a gente acha que eles são perfeitos um para o outro. Toda uma história ali. E o que vai acontecer, gente? A gente parte alguns anos pra frente, que eles já estão casados, eles tiveram 5 filhos, eles viveram uma vida, e a gente vai descobrir que a Ellie está com diagnóstico de Alzheimer, que é uma doença, né, super séria e super forte, que faz que a pessoa perca gradativamente cada vez mais a sua memória, até o ponto nem de se reconhecer, não reconhecer as pessoas que estão ao lado dela. Então o que ela decide, gente? Ela e o marido irem morar numa casa de repouso, para que quando a doença dela for avançando cada vez mais, ele não tenha que lidar com isso exclusivamente. Além disso, ela escreve algumas cartas para as pessoas mais importantes da vida dela. E ela escreve uma carta também pro Noah, praticamente assim, contando como é que foi a história de amor deles. E o Noah, a partir disso, quando a doença dela começa a avançar e ela não consegue nem mais lembrar do Noah, nem da família dela, nem da história dela, ele começa a contar pra Ellie essa carta de amor. Ele começa a contar aquela história de amor deles pra ela. E é toda uma coisa bem fofa e romântica, que a gente fica muito triste porque ela tá naquela situação. E o Noah, apesar de anos se passarem, gente, eles estão com 80, 70 anos, muito tempo se passou, eles estão casados há anos, eles ainda continuam apaixonados um pro outro. Então a gente vê logo esse contraponto gigantesco entre um livro e o outro, onde aquele amor sempre estava ali presente entre os dois, eles sempre estiveram juntos, apesar de todas as dificuldades. Eles estão ali, mesmo lá com os 80 anos, eles ainda estão apaixonados um pro outro. E aqui, em Um Casamento, a gente tem esse conflito, porque a gente viu aquela história dos pais da Amy, que é uma história de superação linda e maravilhosa, que a gente conhece, que a gente torceu o tempo todo, e a gente vai conhecer o Wilson e a Jane, que estão passando por uma crise no relacionamento ali, quando eles estão com os seus 50 e poucos anos. E além disso, nesse livro, a gente também vai ter algumas passagens com o Noah, porque o Noah, como eu falei, ele é o pai da Jane, então ele ainda tá vivo, você passou 5 anos depois do final desse livro, e a gente vai saber o que aconteceu com o Noah, e o Noah tá ali, gente, pra ser o guru, o conselheiro do Wilson, porque o Wilson, ele tem uma amizade muito grande com o Noah, e o Wilson, ele tá ali pra pedir conselhos pro Noah, dicas do que ele fazer, do que ele tem que melhorar. E a partir daquela história, também ele já conhece a história, né, do Noah e da Ellie, enquanto eles eram apaixonados até o último dia,
do relacionamento deles, ele repensa e ele se dedica cada vez mais. A gente vê a mudança do Wilson, de como ele era antes, que ele não tava nem lembrava nem do dia do casamento dele, do aniversário de casamento dele, e ele vai reconhecer as coisas que ele fez, ele vai melhorar e vai se dedicar, e é super fofinho que acontece aqui, toda a dedicação e todo o amor e toda aquela coisa super linda que a gente fica sabendo. Então, gente, é isso que a gente espera em Nicholas Sparks e é isso que a gente vai encontrar. Esse aqui foi uma leitura recente, o casamento, e esse Diário de uma Paixão eu já li há muito tempo, já tinha assistido ao filme antes, inclusive o filme. Hoje a gente reavaliando o filme, a gente vê que tem algumas coisas que não são tão legais, que a gente pode repensar, mas assim, gente, não canso de recomendar. Esse aqui também foi um dos livros, dos primeiros livros aí que fizeram sucesso do Nicholas Sparks, a gente vê a evolução do amadurecimento da escrita dele. Porque em O Diário de uma Paixão a gente fica naquele sentimento de, cara, podia ter tido mais, podia ter desenrolado então nessa parte. E aqui é muito bem explicadinho, ele bota, sabe, não fica nenhuma dúvida, nenhuma questão, nenhum questionamento na nossa cabeça por causa disso, sabe? Então a gente vê esse amadurecimento, mas são livros ótimos, eu sou uma pessoa suspeita pra falar. Não são livros favoritos, mas são livros que deixaram com o coração quentinho, gente. Eu gosto de pegar Nicholas Sparks quando eu tô numa ressaca literária, quando eu não sei direito o que eu vou ler, sabe? Eu fico naquela, cara, será que eu vou começar esse livro? Será que vale a pena? Será que eu não vou gostar? Então me dá uma preguiça, dá uma leseira, então eu acabo não lendo. Então eu gosto de pegar Nicholas Sparks nessas situações que nunca vão decepcionar. É isso que a gente quer, é isso que a gente procura, é isso que você vai encontrar. Um romance bem bonitinho, bem água com açúcar e que vai deixar o seu coração quentinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @majudelinha, gente. Beijo e até o próximo vídeo.